Atenção, atenção. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. O Palácio do Catete amanheceu cercado por manifestantes que tentaram Eram 8h30 da manhã. Depois de passar a noite em claro, o presidente tomou a sua última decisão. Um gesto trágico. O suicídio de Getúlio cai como uma bomba sobre seus inimigos. Nas ruas, o povo que ontem pediu... Carros militares foram apedrejados. Redações dos jornais de oposição empasteladas. Na sala cheia do velório, um filete de sangue escorreu de seus lábios. Getúlio Vargas será enterrado na cidade gaúcha onde nasceu, São Borja. O caixão vai atravessar a capital da República até o aeroporto. Saio da vida para entrar na história. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Naquela manhã trágica de agosto de 54, um repórter de televisão estaria impotente, incapacitado até de dar a notícia, a tremenda notícia do suicídio de um presidente da República. A televisão só entrava no ar às 4 da tarde, era o rádio que dava as notícias em primeira mão. A televisão brasileira era uma criança de 4 anos de idade e o telejornalismo nem engatinhava. A rigor só se pode falar em 50 anos de telejornalismo porque a própria televisão brasileira foi inaugurada graças à teimosia caprichosa de um jornalista, o criador do primeiro império de comunicações do Brasil, os Diários Associados, Assis Chateaubriand. Técnicos americanos contratados por Chateau analisaram as condições sociais e econômicas do Brasil para dizer se seria viável inaugurar a televisão. Concluíram que não havia mercado, era cedo para empreender investimento tão custoso. A consultoria entrou por um ouvido de Chateau e saiu pelo outro. Anunciada como uma nova modalidade de rádio, a televisão chega ao Brasil. Em 18 de setembro de 1950, entra no ar a PRF3, TV Tupi, canal 3 de São Paulo. Havia 200 aparelhos de TV na cidade. Ninguém sabia o que era televisão. Eu, logo que fui convocado para trabalhar na televisão, eu fui às livrarias para ver se arranjava livros. Não havia literatura nenhuma, nem livro traduzido. Foi uma tragédia. Dizia, como é que vão fazer? Como é que vão fazer a televisão? Sei lá. Maurício Loureiro Gama foi o primeiro jornalista a falar no dia da estreia da Tupi São Paulo. O primeiro telejornal foi Imagens do Dia. Tinha um logotipo e imagens brutas, narradas ao vivo. O jornal durava o quanto durassem as imagens. No dia seguinte encontrei uma mulher na rua Marconi. Era uma mulher muito simpática, uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho. E disse, o senhor não é aquele que trabalhou no primeiro programa de televisão ontem à noite? Eu trabalhei. O senhor sabe, devo dizer uma coisa ao senhor. O senhor até não é antipático, o senhor é simpático pessoalmente. Só que você é muito arrogante. Se eu arrogante, minha filha, eu sou um caipira de Tatuí, homem humilde. Mas por que eu fui arrogante? Você não falou comigo, nunca se dirigiu a mim. Eu estava fazendo um crochêzinho na minha sala, você podia ter conversado comigo, me consultar sobre as ideias que eu estava expondo. Você não consultou nada, você foi em frente falando. Como é que a senhora sabe tanta coisa de televisão? Porque eu morei em Nova York. Vi televisão lá, como é que aqueles comentaristas falam. O senhor pode seguir aquele exemplo. Veja os programas de Nova York. Eu me despedi dela e voltei para o jornal, rasguei o que eu ia ler à noite. E fiz fiz os originais como se fosse uma peça de teatro. Então o Chateaubriand telefonou, disse, alô, doutor Chateaubriand no telefone. Alô, doutor Assis, pois não, estava muito ruim isso. Ao contrário, meu filho, você foi o único que entendeu a televisão. Com quem o senhor aprendeu a falar na televisão? Então eu contei a história da mulher. Ele perguntou, como era o nome da mulher? Eu disse, não tomei nota. Lamentável, lamentável. O senhor merecia ser despedido agora. Então, uma coisa fundamental na sua vida, o senhor... Era assim o Chateaubriand.
chegar ao Rio a preciosa carga. Mais de 100 volumes contendo todo o equipamento indispensável para a transmissão de programas de televisão. Parte para a Praia Vermelha o caminhão conduzindo a primeira carga de volumes, contendo equipamento de TV da primeira emissora de televisão a ser instalada na capital da República. É iniciada a árdua tarefa de transportar o pesado material para o alto. A filmagem destas cenas exigiu um pouco de sangue frio por parte dos cinegrafistas, atentos à subida dos primeiros volumes. Finalmente procede-se à retirada dos envoltórios e não há dúvida quanto à curiosidade que todos demonstram ansiosos para examinar o novo equipamento. Sendo a potência do transmissor de 5 kW, a Tupi TV terá assim um raio de ação bastante amplo para cobrir toda a cidade, inclusive as cidades vizinhas Niterói e Petrópolis. É mais uma maravilha para a cidade maravilhosa. Carlos Lacerda, que atacava Getúlio pelo rádio, fez da TV sua nova tribuna onde iria fustigar os adversários. Sei que a televisão, sei que o rádio, sendo como são poderosíssimos instrumentos de comunicação. Com áudio e vídeo, a política nunca mais seria a mesma. A televisão mudou o próprio perfil do candidato. 90% da população brasileira decide o voto pela televisão. Na época da televisão, Getúlio, com 1,59 m, jamais seria eleito, do meu ponto de vista. Assim é, se assim parece, John Kennedy foi o primeiro estadista telegênico. Nos Estados Unidos, a política na televisão começava a virar espetáculo, com presidente galã e criação de mitos. Nos debates da campanha presidencial, para quem só ouviu pelo rádio, a vitória foi de Nixon. Já para os telespectadores, Nixon parecia acabrunhado, deselegante. Diante de um Kennedy charmoso, descontraído, sereno. Na vitória apertada de John Kennedy, a TV fez a diferença. Face-to-face live on nationwide television. Vice President Nixon and Senator Kennedy have used new means of communication to pioneer a new type of political debate. A vitória, minha gente! 30 anos depois, no Brasil, um candidato sem apoio de grandes partidos chegou à presidência porque era bom de televisão. O debate na TV foi decisivo. O compacto do debate, exibido no Jornal Nacional, até hoje é motivo de controvérsia. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. Aquela edição foi feita por mim, sobre a minha responsabilidade. E, no caso, por convicção. Eu comparo um jogo de futebol. Eu usei precisamente essa metáfora. Foi um jogo que o Lula perdeu, né? Não há dúvida, ele tem certeza disso, quem trabalhava com ele. Perdeu 2-1, 3-1, né? Um jogo apertado. Como é que eu vou fazer para editar um debate que foi 5-1, com um mínimo de equilíbrio? Mas na edição do debate no dia seguinte a gente levou um susto, porque foi um massacre, né? O jogo virou 15-0. Eu tinha absoluta segurança de que o debate foi vencido pelo Collor e que o Lula teve péssimos momentos. Nós estávamos numa situação já difícil da campanha. Não foi o debate que decidiu a nossa derrota. Nos Estados Unidos, Nixon aprendeu a lição e se reelegeu dando show na televisão. Mas não há desenvoltura televisiva que resista a um escândalo. Antes de anunciar a renúncia, um Nixon sorridente se preparava para a transmissão. Cenas que só o Brasil viu, ao vivo, por acaso. Nós estávamos preparados para fazer a tradução simultânea do discurso de renúncia do presidente Nixon. E parece que abriram o canal de vídeo para o Rio de Janeiro
antes de começar, evidentemente, o discurso do presidente. E as cenas que eram mostradas eram as cenas do presidente Nixon se maquiando e as gargalhadas. A câmera fecha, 15 segundos depois ela volta a mostrar o presidente já no seu discurso e ele sério, compenetrado. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Quase chorando. A notícia da renúncia de Nixon foi a última da vida de Heron Domingues. Heron foi, para muitos, o primeiro grande jornalista de televisão. Richard Milhous Nixon se despediu do cargo mais visado da Terra com um sorriso. No impeachment daqui, o rei da imagem caiu. Personagem de um drama político que o país acompanhou ao vivo. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados. A política consagrada como ópera da vida real. Estão querendo fazer do nosso país uma democracia sem... É muita gente, faixas de todos os partidos. Tancredo Neves na vitória. Eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar meus cumprimentos. Esta foi a última eleição indireta do país. Anestesia peridural. A cirurgia está sendo realizada. Continuem rezando. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. O ex-presidente cumprir a promessa. Só morto deixarei o palácio do governo. A seguir, do filme ao satélite, a televisão conquista o mundo. Sempre com informações. Em São Paulo, os pioneiros, Tico Tico e Carlos Espera. Em 1961, uma equipe de TV americana filma o início da construção do Muro de Berlim. O filme vai de avião até Paris, de lá segue para Nova York, onde é revelado, voa para Washington e é finalmente exibido na TV. Kennedy só precisa dar satisfações ao povo americano e ao mundo 3 dias depois. A diplomacia e a política internacional foram atropeladas pela televisão. Quando o muro cai em 89, vemos tudo ao vivo. A reação do presidente Bush na Casa Branca é simultânea. As pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. No processo da reunificação alemã, todo mundo lembra, a TV brasileira estava presente. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. O que pouca gente sabe é que também estávamos representados quando 2 Alemanhas foram desenhadas com concreto. Aqui estamos no setor francês de ocupação em Berlim, enfrentando uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, a fim de proporcionar esta reportagem que batizamos de Natal Cristão, Natal Pagão. O meu pai chamava José Carlos de Moraes, jornalista, e ele era conhecido como Tico Tico.
Esse cidadão que aqui está, ele vem todas as sextas-feiras às 10 horas de amigos que estão do lado de lá do muro para cumprimentá-los por meio de acenos. Esta é a reportagem da televisão turquia. Ele vivia aquilo de 24 horas. Repórter furão, cara de pau como Tico-Tico, a quem diga nunca houve. Como já tinha estado em Washington, na Casa Branca, White House em inglês, Tico-Tico abordou o presidente americano Lyndon Johnson do alto da barreira da língua e disse assim: Television Brazilian, Mr. Johnson. Remember me in Casablanca. Remember me in Casablanca. Só Carlos Espera era páreo para Tico-Tico. No aeroporto de Nova York, Carlos Espera não deixou passar John Kennedy em campanha para a presidência, acenando até para eleitor brasileiro. Falamos diretamente, senhoras e senhores telespectadores, do Aeroporto Internacional de Nova York, a fim de registrarmos uma saudação de Mr. John Kennedy para a população brasileira. Tico-Tico e Espera eram as estrelas das associadas. Trabalhavam em rádio e jornal. Só apareciam na televisão em grandes coberturas, viagens internacionais que na época eram aventuras ousadas. No ar, na terra, a deriva entre os idiomas. Channel 7, we would like to have your message to your colleagues. E abraçou o médico que fez o primeiro transplante de coração no mundo, Christian Barnard. Na verdade, existia uma competição. Sempre com informações precisas. Quando havia viagens internacionais, quando havia assim, grandes acontecimentos, eles faziam junto, porque não queriam fazer separado. Bons amigos, a todos, muitas felicidades. Até na hora do microfone era dividido, né? Viagem que me marcou, eu era moleque ainda, foi quando a gente foi para Terra Santa. Ele foi fazer a missa lá onde nasceu Jesus. Mesmo de joelhos, o microfone sempre em riste. Meus amigos telespectadores, lado a lado com sua santidade, o Papa Francisco. Em Brasília, Carlos Espera faz a última entrevista de Juscelino Kubitschek como presidente. Dou testemunho da colaboração magnífica que a Rádio Difusora prestou ao meu governo na divulgação de todos os fatos e atos que me interessaram. Muito agradecido. Mudava o presidente. Era Jango no meio, Espera de um lado, Tico-Tico do outro. Políticos frequentavam a casa de vocês? Ah, muitos. O João Goulart, o Jânio Quadros. Tico-Tico também era íntimo do poder. Qualquer poder. Aqui nos encontramos na Europa, numa missão jornalística, acompanhando Sua Excelência, o presidente eleito do Brasil, Marechal Costa e Silva, Sua Excelentíssima Senhora, Dona Yolanda da Costa e Silva e comitiva, pelos 4 cantos do mundo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história. com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Quantos anos, meses e dias o Repórter-Esso ficou no ar? 18 anos, 10 meses e 9 dias. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo. Não existia rede. Cada cidade tinha o seu Repórter-Esso. Em São Paulo, Calil Filho. Em Belo Horizonte, Luiz Cordeiro. No Recife, Edson Almeida. No rádio, ele detinha uma audiência espantosa, diga-se de passagem. E com o advento da televisão, ele tinha também uma presença muito marcante. A estrutura do Repórter-Esso era baseada nos telejornais norte-americanos. Simplicidade, notícias curtas e objetividade. Era proibido usar adjetivo. Você nunca escreveria e nunca iria para o ar uma notícia dizendo que o excelente Pelé. E não havia também um comentário a respeito da notícia. Isso é uma vergonha. É sempre opinativo, mas o âncora que apresenta opinião não é o dono da verdade e ele permite ao telespectador esse exercício que eu acho democrático e saudável. Querendo ou não, a televisão forma opinião.
A história das guerras do Império Americano foi marcada pela arma das imagens. 1953. Assinado em Panmunjom o armistício. Terminava a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi a primeira a entrar nos lares americanos. O eletrodoméstico da diversão passa a trazer imagens da vida real e da morte. Nunca mais a consciência da América teria paz. Nos anos 90, a guerra virou show, ao vivo. Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Espetáculo planetário com data e horário marcados na programação. Bomba relógio. A CNN se firma como a primeira TV mundial. Os militares americanos já tinham aprendido uma lição. Durante a Guerra do Vietnã, a sala de jantar da família Yankee foi invadida por notícias e imagens tétricas. Um programa especial sobre a guerra, conduzido por Walter Cronkite, o âncora mais importante da época, virou a opinião pública. Antes de perder para os Vietcongues, os Estados Unidos se perderam. No Golfo, os militares americanos exerceram controle quase absoluto sobre as notícias e imagens do conflito. Tentaram criar a guerra videogame. As hundreds of planes bombed targets throughout Iraq and Kuwait. There was a lot of anti-aircraft fire going up in response. Só que a TV do Iraque mostrou o outro lado. Na batalha da propaganda, repórteres em pleno deserto tinham que assistir a CNN para saber o que estava acontecendo. Motivated fighting force. Centenas de satélites giram em torno da Terra. Lá embaixo, telejornalistas podem transmitir ao vivo, de qualquer lugar, para todos os lugares, em veículos que são emissoras ambulantes. Outro dia eu vi pela TV Globo, acho que no Fantástico, uma senhora em Tóquio, numa segunda-feira, 9 da manhã, dizendo: eu estou assistindo o Fantástico de ontem, domingo, aí no Brasil. Arnaldo Nogueira participou da primeira transmissão de TV no Rio de Janeiro em 51. Em seu programa de entrevistas, que ficou 11 anos no ar, Juscelino Kubitschek lançou-se à presidência. A minha vida é muito simples. É muito simples, mas ao mesmo tempo é uma vida digna. Neste momento eu tenho 70 anos de serviço público ininterrupto. 70 anos de serviço ininterrupto. Ininterrupto. A entrevista com o Marechal Rondon acabou com o patrocínio. Vamos interromper por um minuto para servir uma taça de Guaraná champanhe. Ele: o quê? Ah, não, eu não tomo essa porcaria, não. Isso é água com açúcar. Eu tomo Guaraná ralado em língua de pirarucu, lá na Amazônia. Tudo ao vivo, tudo podia acontecer. Foram primórdios de aventura e improvisação. Esta câmara foi um negócio maravilhoso que foi inventado nos Estados Unidos. A marca dela, Bell & Howell. Mas o punho quem inventou foram os brasileiros. O punho foi inventado aqui por um amigo meu que trabalhou também na televisão, que se chama Pedro Torre. É um punho maravilhoso porque a câmara é segurada pela correia dela. E ele inventou este punho que dá mais firmeza e a mão fica livre. Então você opera ela facilmente. Pioneiros, os cinegrafistas aprendiam como fazer na hora de fazer. Fui fazer uma cantora de ópera ali no Automóvel Clube, ali na Cinelândia. Preparei a câmera. Foco aqui era foco no olhômetro, né? 1 metro, colocava ali no metro. Disparei a câmera, quando disparei a câmera, aquele barulhão perto da mulher lá. E caí fora, perdi a matéria. Me expulsaram. Cantoras de ópera não usam cacetetes. Os cinegrafistas tinham inimigos bem mais perigosos.
68, 69 foi uma tristeza, meu amigo. Eu apanhei que sou um condenado. Na ditadura, as imagens das passeatas estudantis eram censuradas na TV. Os filmes eram confiscados pela repressão para identificar os manifestantes. Quando percebeu isso, Reinaldo Cabreira passou a filmar mal, de propósito, para atrapalhar os militares. Um dia meu chefe me chamou. Seu Reinaldo, isso não é digno, o que está vindo não é digno do seu trabalho. Eu sei que não é. Agora o senhor quer que eu seja dedo duro da repressão? Para prender estudante e prender trabalhador? Em 50 anos de TV, mais de 20 foram sob censura. Mesmo assim, a inteligência dos profissionais não facilitava a vida dos censores. Muita gente indagando o porquê dessas cassações agora, em cima das eleições parlamentares. Com uma redação de craques, o Jornal de Vanguarda estreou pouco antes do golpe de 64. Buscava um telejornalismo independente, abusado mesmo. Era uma das vozes mais agressivas da oposição. Perigosamente agressiva. O jornal passou por 4 estações, inclusive a Globo. Um personagem falava da política em tempos sombrios. O Sombra. Se JK e Jânio assinarem o manifesto da Frente Ampla, e se este for divulgado, os 2 ex-presidentes terão seus bens aqui no Brasil confiscados. O Sombra era Célio Moreira, irmão de Cid Moreira. O Sombra, ele viveu uma época em que a Revolução estava ainda com a tinta fresca. E as notícias eram de fazer tremer qualquer político, porque eram cassações, atos institucionais. Lacerda teria seus direitos políticos suspensos. Tinha visto todos os telejornais que havia naquela época, que era o Repórter Esso, o Jornal da Pirelli, que era o seguinte, era uma mesa, o locutor sentado, uma câmera, como se fosse um estúdio de rádio com uma câmera ali dentro. Então nós achamos o seguinte, esse jornal tem que ser um jornal altamente criativo. Eu não sou de Verabinha não, sou de Uberlândia. Para driblar a censura, a disfarçada ingenuidade de bonequinhos falantes, antepassados de uma certa zebrinha. Olha aí! A tartaruguinha do tempo que fechava o Jornal de Vanguarda, conversando com o Luiz Jatobá, ela dava a previsão do tempo de acordo com o Instituto de Meteorologia. Mas se havia alguma nuvem negra na expectativa política do Planalto, a gente dizia, a ela acrescentava. Mas há possibilidade de nuvens negras sobre o Planalto Central. Não tinha jeito. Depois de perguntas abusadas nas entrevistas, alguém da equipe sempre acabava na cadeia. Deputado, é verdade que o senhor foi roubado em 3 ternos de roupa HJ 120? Foi. E o que o senhor acha do adágio, ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão? Cadeia. As perguntas do deputado Virgílio Veado. Esse Virgílio o quê? Rio Grosso. Veado. Arrombam a porta do estúdio. É o Virgílio. Cadeia. Os registros em vídeo do Jornal de Vanguarda se perderam. O modelo das entrevistas preto no branco foi usado novamente, 10 anos depois, no programa Abertura. O meu anticomunismo foi um anticomunismo corajoso, frente às câmeras. Eu fotografava o olho do entrevistado, o nervoso do entrevistado, a boca, a orelha, quer dizer, os detalhes. Porque quando você, na verdade, você está conversando com uma pessoa, você está olhando para detalhes dessa pessoa. Duro! Dedo duro tem um nojo de dedo duro. Em 13 de dezembro de 68, instala-se a ditadura total no Brasil. Quando foi decretado o AI-5, o Fernando reuniu a equipe e resolveu acabar com o jornal porque não dava mais. A última frase foi essa, né? Um cavalo de raça a gente mata com um tiro na cabeça. Em Ibiúna, no interior de São Paulo, estudantes eram presos em massa. Em todo o Brasil, pensar acabava em prisão. E o repórter Esso exibia
senhoritas de nossa sociedade desfilam exibindo modelos. Havia dias em que tínhamos apenas filmes de desfile de modas, concurso de cães, moças na praia, resultados de futebol. Nós não podíamos dar notícia a respeito de uma revolução no Gabão, por exemplo, no Haiti, e dizer o movimento revolucionário eram palavras proibidas para o noticiário local. Era tão violento que numa Vida de Cristo, por exemplo, que foi comprada do exterior, né, do Dave Wolper, eles, onde havia exército romano, nós fomos obrigados a tirar a palavra exército. Não podia usar exército romano, mesmo em se tratando de Vida de Cristo. Nós tínhamos a aeronáutica a nosso serviço, tínhamos a marinha a nosso serviço e tínhamos tudo a nosso serviço. Chucho Narvaez era o cinegrafista do programa, Amaral Neto, o repórter da TV Globo. Nós mostramos o que o Sexto fazia, como tinha a sua intendência, o que eles faziam em estradas de rodagem, estradas de ferro. Nunca entrando no lado político de se é bom ou se é não. No Brasil oficial de Amaral Neto, um país gigante pela própria natureza. Fizemos o Brasil. Não digo de palmo a palmo, mas de quilômetro a quilômetro nós fizemos. E fizemos uma grande reportagem a Porloca. Conseguimos chegar na beira do rio Araguari, na margem do Araguari, depois de 1h10 de voo de Macapá. Rede Globo apresenta... Se Amaral Neto mostrava o Brasil que o regime militar queria ver, o Globo Repórter inaugurou um documentário independente e crítico, instrutivo. Que diabo é o Vietnã? O povo brasileiro sabe o que é o Vietnã? A equipe fez um especial sobre a guerra só com imagens fornecidas pela Embaixada Americana. Mesmo assim... No dia seguinte, quando eu voltei para a emissora, o Otto Lara Rezende me disse: não fique nervoso, mas tem uns coronéis do Exército aí procurando saber quem foi que fez esse programa. E eles alegavam que todas as cenas do Vietnã do Norte eram vitoriosas e o general Vogiap fazia brindes de honra. E as cenas dos americanos, eles estavam sujos, né, feridos, e o general Westmoreland, sempre com o senho franzido, mangas arregaçadas e super preocupado. Eles consideraram isso uma coisa altamente subversiva. Nesse clima de haverá prisão ou não haverá prisão, etc. e tal, chega um miraculoso telefonema do Dr. Roberto Marinho para o Walter Clark, que era o diretor da época, perguntando que programa tinha sido aquele, veiculado na véspera, e que o general Marechal Odílio Denis pedia para ser repetido. Porque eles tinham os netos que fariam vestibular naquele ano, e seria bom que eles vissem o documentário para estar próprios, apropriadamente prontos para fazer o vestibular. Que foi o começo do Globo Repórter. A seguir, esporte e televisão, nascidos um para o outro. E Ayrton Senna, um herói nacional do princípio ao fim. Senna bateu forte.
parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. O Senna bateu forte, porque ali estava na cara que tinha sido muito sério. E eu chamei a atenção do Galvão, tocando na perna dele, apertando, para ele olhar imediatamente para o monitor, para ele saber que era uma coisa imediata. Demora para chegar ao socorro, demora absurda. O que pouca gente sabe é que eu saí da cabine 3 vezes para respirar. É direto para o helicóptero. Para poder... Eu pedi para o Reginaldo, fala. Foi assim, muito diferente do que se faz normalmente, porque teve a participação de todo mundo. 11h20 da manhã, segundo o boletim médico. Foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. E numa marcha solene, levam o caixão para o carro de bombeiros. O cortejo chega ao Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. A morte como ela aconteceu, violenta, estúpida, ao vivo, na sala de estar das pessoas. Lute, Ayrton. Lute muito como você sempre lutou na pista. Seja bravo, como você sempre foi. O momento mais difícil dos 50 anos de televisão, eu tenho 27. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Ayrton era um herói do Brasil e um ídolo, talvez o grande ídolo do esporte mundial. Em 1950, a televisão era um veículo de parcos recursos. O esporte surge naturalmente como um espetáculo ideal. Trazia emoção e era fácil de transmitir com uma só câmera. Não poderiam faltar algumas cenas focalizando o maior estádio do mundo, onde estão disputadas as grandes pelejas de futebol, o esporte preferido pelos brasileiros. Brasil e Itália foi o primeiro jogo transmitido de uma cidade para outra, do Rio para São Paulo. No comando, Luiz Mendes e Léo Batista. 1º de julho de 56. 1956. Brasil e Itália. Jogo Brasil e Itália que o Brasil acabou ganhando por 2-0. Foi uma aventura, porque não havia, como hoje, a Embratel. Não havia uma fórmula técnica confiável. A derrota de 50 traumatizou o país e serviu de escola para aqueles que iriam registrar as primeiras imagens do futebol na TV. A mãe era, você só fazia os ataques. Quer dizer, aquele jogo do meio do campo, a gente bola posta em jogo, isso não existia. Ele tinha que pegar todos os gols, não podia voltar sem os gols, né? Mas sempre se perdia muito gol. É claro que sempre se perdia, mas a proporção era muito pequena. E assim surgiram as resenhas esportivas. Atração que só dividia o público com outro campeão de audiência. Boxe ao vivo. TV Rio Ring. TV Rio Ring começou em 1955 e terminou em 65, portanto 10 anos. 10 anos, durou 10 anos. Era o grande programa da noite de domingo. Era um programa de uma audiência tremenda. Onde passaram grandes nomes, Éder Joffre. Muito boa noite e tal, estamos iniciando mais um TV Rio Ring. Esta noite vamos ter tantas lutas. Eu dizia, estamos esta noite com um público numeroso em nosso estúdio auditório. De vira-lata. A Copa do Mundo é nossa. Já as imagens... A Copa de 58 foi também coberta em filme de 16mm. A TV sueca mandava para nós apenas 10 minutos a 12 cada jogo que vinha da Copa do Mundo. E chegava aqui com atraso, um delay de 24 horas. Atividade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para o peito do Lina. Muito
resultado de uma partida de futebol influiu tanto no ânimo de um número tão grande de pessoas. Ayrton Senna, recordista mundial de vitórias consecutivas na Fórmula 3, continua ganhando. Ayrton Senna está sendo considerado a maior revelação do automobilismo nos últimos tempos. Quem entende do assunto aposta que Ayrton Senna vai ser o próximo brasileiro campeão da Fórmula 1. Todo piloto que faz profissão automobilismo pensa em Fórmula 1. 9h15. Chegou o grande momento. Ayrton está pronto para pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Quando ele entrou no carro, que ele vestiu o macacão, que ele estava pronto para ligar o motor para sair, aí é que veio aquele grande momento da reportagem. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim pelo há muito tempo. Melhor do que tudo que a equipe Williams tinha conseguido em Donington. Ainda tem muita coisa para ser feita para chegar lá. Boa sorte. Obrigado. Procura Zico pela direita. Copa de 62, a primeira com videotape. Garrincha, aquele que representa sempre a perda de Garrincha. Talvez dê certo agora. O cruzamento. A Copa do Mundo de 62 no Chile foi feita através de um sistema combinado com o telesistema mexicano que trouxe o seu grande caminhão de transmissões de navio do México para o Chile. O jogo era levado a seguir no aeroporto, às vezes até eu mesmo carreguei fitas no ombro para levar correndo para o avião e no dia seguinte passava aqui. Com poucas câmeras, a TV deixava de mostrar muita coisa. O lance da contusão de Pelé só foi visto no cinema meses depois. Estádios lotados para ver o melhor futebol do mundo. A explosão do gênio Pelé e seus súditos ganhava os campos e as telas. Se a gente começasse a vir com o Pelé correndo e disparar a câmera, o filme acabava e o Pelé continuava, marcava o gol e a gente sobrava. Teve quase vazio quando Vasco e América se enfrentaram como clássico da rodada. Anos 60, o cinema ainda dá goleada na televisão. Imagens próximas, câmeras no gramado, inovações que só chegariam à telinha na década seguinte. O futebol na TV era feito com 2 câmeras. E olhe lá. Você imagina um Fla-Flu, um Vasco e Flamengo, um jogo no estádio lotado, uma câmera só, com varotal. O varotal era o zoom, que tinha que sempre botar um óleozinho, o cara terminava com o braço com cãibra, né? Enquanto isso, o rei punha zagueiros e o mundo a seus pés. O 1000º gol, por exemplo, foi eternizado em película. Vamos proteger os pobres, vamos trazer as criancinhas necessitadas. Eu fui convocado para treinador numa terça-feira. Domingo à noite, nesse microfone, nesta televisão, num programa de esportes, me perguntaram qual seria meu time ideal para uma seleção brasileira. E eu disse... João Saldanha, um jornalista, classificou o Brasil para a Copa do México. A primeira com TV ao vivo e a cores. No Brasil, tudo em preto e branco. Havia só um som e uma imagem. Então foi dividido o tempo do futebol entre as 3 redes de então. A partir do momento que as coisas começaram a acontecer, nós começamos a ver uns troços que nós não tínhamos prática, não tínhamos experiência, não tínhamos conhecimento sequer. Como você fala do replay. Terminada a primeira etapa. 1-1. Ah, meu Deus, quanto lhe agradeço. Não entrego a quase com 1-0 contra o Brasil. Pela Globo estavam o Geraldo Zé de Almeida e o João Saldanha. A jogada do Everaldo é aí, não é necessário ele na defesa, tem 4 sobrando. Ele tem que tentar alguma coisa. Isso, barbaridade! Vamos lá, Jairzinho! Isso, meu peituriaço! Vamos lá! E lá vai ele! Mais um! É o segundo, é o terceiro! Olha lá! O Geraldo vinha de um jogo, chegava na janela e gritava Brasil, 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 na janela do hotel, entendeu? Voltava a olhar para mim, sola, sola, o Brasil me mata, ele falava. Minuto 0 de uma sensacional transmissão da Copa. Os defeitos na recepção. Detalhe, diante de tantas novidades, 5 milhões de televisores ligados na seleção do Tri.
Alô, alô, México! Bem, senhoras e senhores, estamos aqui na concentração da Seleção Brasileira de Futebol. O cidadão que está aqui conversando com o Rui Porto. Eu perguntava ao Pelé se o próximo filho dele é homem. Ele disse que não acredita. Eu não acredito porque lá daquele lado só dá mulher, entendeu? As minhas cunhadas ou as parentes, tá? Só tem quase menina. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. O Estádio Jalisco inteiro torcendo para a bola entrar. E a televisão pegou bem por trás o curso que a bola fez. Esse terá sido o lance mais importante. É a última oportunidade, talvez. Escorregando o Gerson agora. Esperando, atenção! O que é que ele marcou, meu Deus? É um indivíduo mal intencionado. Posso afirmar aos senhores com toda a segurança. Milhões em ação, na frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil. E esta definitivamente ninguém mais nos tira. A sofisticação gráfica chega ao esporte da Globo na Copa de 78. A Copa marca um avanço técnico. Quando perguntamos... As reportagens são produzidas em filme e agora também nos modernos equipamentos de vídeo a cores. Oficial. Um policial da segurança foi sobre os jornalistas e colocou a mão em frente à câmera filmadora, empurrando o cinegrafista. Em 82, a Globo teve exclusividade na cobertura. Mandou 150 profissionais em busca do tão sonhado Tetra. Zico com o Getúlio, grande lance de Zico. Pra Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu, gol! Sempre ela, a Itália, cruzaria o caminho do Brasil. A inédita câmera exclusiva foi testemunha do furacão chamado Paulo Rossi. E o gol de Paulo Rossi, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Não é um gol que decide a partida. Temos tempo, Luciano. De madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna. Nesse primeiro título do Ayrton de 88, se aproximando da oitava vitória. a gente estava obrigado. De um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos. E foi o dia que ele disse que conversou com alguma força muito maior do que todos nós juntos aqui. Ele tem muita vantagem para a próxima. Não que eu não tivesse fé, mas foi Deus que me deu esse campeonato. Foi Ele que me deu toda a força e toda a potência. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! Terminei a transmissão narrando, gritando, vibrando e chorando. E quando ele saiu, era muita gente esperando, foi afastando as pessoas e foi em minha direção. Eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente, eu tenho muito para aprender na minha vida. O homem que vive, que acorda, que almoça, que janta e que dorme Fórmula 1 e a sua profissão. Política, esporte e televisão se encontram no México. Olimpíada de 68. Os punhos fechados, os Panteras Negras, a primeira manifestação de protesto em Jogos Olímpicos. 4 anos depois, o terror ataca em Munique. Terroristas palestinos escolheram esse grande evento internacional como cenário para a tomada de reféns e para o homicídio. A partir do dia que ocorreu o atentado, você não tinha mais aquela possibilidade de conviver com os atletas na Vila Olímpica, nada, e dali para frente mudou completamente. Invadiram os alojamentos dos israelenses na Vila Olímpica, mataram de imediato 2 atletas e tomaram outros 9. Mosquito ainda consegue mais uma cesta, 64-63.
Munique marcou também as primeiras transmissões ao vivo de basquete da TV brasileira. Bola e ganha. Termina o jogo com 73-64 para Cuba. Nunca Moscou recebeu tantos estrangeiros decididos a conhecer o que há de melhor na maior potência do bloco socialista. A política atormenta a vida do esporte de novo em 80. O boicote americano à Olimpíada de Moscou transforma a cobertura em aventura. Difícil também por causa do idioma, porque eles lá não falavam um pouco inglês. Então a maioria lá tinha que ir no gesto. Foi um marco de transmissão de Olimpíada. A corrida é sempre difícil a gente falar antes da corrida quem vai ganhar ou quem não vai. O importante é terminar a corrida e se terminar na frente. Que coisa sensacional logo na primeira volta. A Fórmula 1 ainda não era paixão quando a TV se arriscou a transmitir o GP do Brasil de 72, uma prova experimental. Passa Ederson na 16ª volta, em segundo o sueco Pederson. Primeiro, quantas câmeras nós temos? 8, 9, 10. Aí tentava colocar as câmeras naquelas posições que pegavam a corrida toda e às vezes pegavam as placas em frente à reta final. Era um desafio não só nosso, da TV Globo, dos profissionais, como também da própria FIA, da própria FOCA. Para vocês terem uma ideia, não tinha computador. E a gente tinha sempre uma pessoa para fazer um mapa de corrida. No nosso caso, era a Nina Lengel. Se desse um vento naquele papel, ninguém ia saber como é que estava a posição da corrida. Imagina então com chuva. Aí era um terror em todo mundo que fazia televisão, que fazia rádio, porque iam começar os pitstops para troca de pneus, e aí era a maior dificuldade. Você vê quem entrava, muitas vezes o seu campo visual era muito pequeno. Uma série de carros bateram e não há condição. Há 64 jogos. Quase 5.800 minutos de futebol resumidos numa disputa de pênaltis. 24 anos de espera e mais uma vez a Itália como adversária. A sorte foi notícia na Copa dos Estados Unidos. Conseguiu perder debaixo do pau. Os jogadores no banco abraçados, o Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou palhuca. Quando o Márcio Santos perdeu o pênalti, eu quase apaguei. Tá mais de 5 horas sentado no sol, sol na cabeça, de paletó e gravata, quase desmaiando. E aí começou a fazer começou a ficar tudo preto. E aí eu conversei comigo, quer dizer, narrando o jogo, conversei comigo e disse, cara, você trabalhou a vida inteira para hoje. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Trabalhou a vida inteira esperando esse dia. Partiu Massaro, pé direito, bateu, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Respirei fundo. Partiu Dunga, pé direito, bateu! É gol! É gol! É gol! E acabou no grito do Baja, aquele... Partiu, bateu! Acabou! Cada vez que eu escuto isso eu morro de vergonha, mas no momento eu me senti orgulhoso de estar ali. A TV constrói o ídolo, mas nada pode contra a vida real. Ronaldinho é figura pública desde os 17 anos. Craque, perseguido por zagueiros e câmeras, onde quer que vá. Celebridade mundial, o astro-rei da Copa 98 desapareceu por 2 horas no dia da final. Conseguiu desconcertar jornalistas experientes. Quando eu peguei o papel, que viu o nome do Edmundo, não viu o nome do Ronaldinho, porque eu disse, alguém cometeu algum erro aqui. Isso aqui tá errado, não é possível. Vai ver o Zagallo quando fez, errou, esqueceu de pôr. E aí as TVs que não eram brasileiras olhavam todas para nós. E aí? Que é isso? Quem tá vendo? Que negócio é esse? E a câmera mostrou que não estava nem como titular e nem no banco. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa por trás disso. Só que ninguém sabia o que era. Foi a grande barriga do jornalismo esportivo em todas as Copas do Mundo. Não há explicação. Só há motivo para se envergonhar. É a maior derrota brasileira na história de uma Copa do Mundo. Na minha profissão,
As dificuldades eu procuro transformá-las sempre num estímulo a mais para encontrar então aquele jeitinho, aquela maneira especial que é a criatividade da gente e com isso ultrapassar aquele obstáculo e trazer o sucesso, né? Herói em casa, herói na rua, no amor, no trabalho. Na minha carreira, desde o tempo do kart até hoje, meus pais foram a chave de tudo. E tuas implicâncias de uma parada sua na Fórmula 1 te preocupam? Bom, também não seria para que vai perguntar isso, que o pessoal lá não vai colocar, né? Não é? Depois falam que a vida de piloto é fácil. A criança, Senna, talvez nem desconfiasse. Mas o Senna tricampeão tinha consciência. A TV era sua companheira inseparável. Para sempre. Vem chegando a McLaren número 8, aponta na reta do bloco. Ayrton, Senna do Brasil, vence o Grande Prêmio de Mônaco. Cada vez mais perto, cada vez mais rápido, sempre mais intensa. A transmissão esportiva multiplica seus olhos e ouvidos. Vai jogar! Mesma coisa que o Giovanni, hein? Tô de olho em você e nele, nos dois, hein? Qual o próximo passo? A gente está não que esteja num limite, mas no limite daquilo que as leis de cada esporte podem permitir. E nós, quem somos? Atletas que correm todos os dias os 100 metros rasos da informação esportiva. Na telinha, os homens e mulheres que ousam romper os limites. Estes são os indispensáveis. Jornal Nacional. Daqui a pouco, nos bastidores do Jornal Nacional, como se faz o mais antigo e mais visto telejornal de nossa história. Boa noite. Bom dia! O Jornal Nacional está começando. Rio, 10h30 da manhã. William Bonner discute os assuntos do dia com as praças. Aqui no Brasil... Bom dia, Brasília. Bom dia, Bonner. A gente está fechando hoje. O VT que vai mostrar uma... E lá fora. Ok, bom dia, Londres. Bom dia, Jornal Nacional. Os repórteres vão pra rua. Apelo ao mundo para que o mundo... Às 14h, os editores acompanham o andamento das matérias. É uma briga que nos interessa ao consumidor. 4h, os repórteres voltam para a redação. Preparam os textos ainda no carro. Diante do computador, os últimos retoques. Hora de gravar os textos. De uma grande empresa. E editar as matérias. Bebidas há 1 ano e meio. Às 5h, Fátima Bernardes faz a maquiagem. Vai para a cabine de locução. O espanhol Alex Correia. E grava as chamadas do jornal, já no estúdio. Os detalhes no Jornal Nacional. Hoje é brasileira. As reportagens começam a chegar via satélite e são avaliadas. Surpresa no fim da tarde. Terremoto na Argentina, sentido no Brasil. Caco Barcelos é deslocado para fazer a reportagem que vai abrir o jornal. O tempo voa, a tensão aumenta. Porque até agora não tem uma única linha dessa matéria. Já de noite, Caco chega de helicóptero e William corre para o estúdio. 8h15, o Jornal Nacional entra no ar. Na tela, tudo perfeito. Daqui do alto dá para ver a extensão do desmatamento
e a ação dos invasores. Mas o telespectador não viu a história toda. Ai, que show! Muito cabelo. Em Nova York, a equipe acompanha tudo pela Globo Internacional. Vai dar certo. É bacana isso. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. O Jornal Nacional termina. Tem sido assim há 30 anos, 8 meses e 12 dias. Tchau, turminha. Até amanhã. Olha o teu cenário aí, Cid. Por quê? Os dois velhinhos. Olha pro cenário. Ih, rapaz. Eu me lembro eles de cabelo preto. Cabelo preto Aliás, que já era meio pintado. Cabelo preto é o Minho. Né? Depois eu resolvi assumir. Mas eu usava lá uma seiva de babosa, sei lá o que, de mutamba, sei lá o que, passava no cabelo. Cid Moreira e Armando Nogueira, a voz e a cabeça do primeiro Jornal Nacional. O coração era Alice Maria, uma moça que detesta aparecer até hoje. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Eu me lembro não do conteúdo, mas eu me lembro da situação da estreia do Jornal Nacional, da minha família se preparando para a estreia do Jornal Nacional. Ah, hoje vai começar aquele jornal. Eu era moleque, bem moleque. Só restaram 2 fotos do primeiro JN, como é chamado na redação Jornal Nacional. Hilton Gomes e Cid Moreira no dia 1º de setembro de 69. Auge da ditadura militar. 3 dias depois, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil é sequestrado. Sequestra o jogador Elbre. Né? E a cobertura tem que passar pelo crivo dos militares que tinham aqui dentro um representante. Era uma relação meio surrealista com os militares. Por exemplo, eu recebi um telex. É proibido noticiar a morte do capitão Lamarca. E nós ficávamos sabendo pelo telex da Polícia Federal que tinha morrido Lamarca e ficávamos também impedidos de noticiar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede nacional. Realmente não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil. E Cid botando lá a cara a tapa. E o Cid Às vezes acontecia que eu falava, por exemplo, em trem e aparecia uma vaca. Desculpem a nossa falha. Não vai tirar isso não, fecha os olhos! No meio do pânico e de muita poeira, um momento de emoção. O filho da dona de uma casa vizinha ao prédio viu que a casa não tinha caído. Não destruiu? Rapaz, que milagre de Deus! Isso é milagre! Meu Deus do céu! Quando eu vi o Jornal Nacional pela primeira vez na vida, que eu vi um repórter na rua, era a profissão que eu queria, exatamente porque me dá a chance de conhecer pessoas e lugares que em qualquer outra circunstância eu não teria a chance de conhecer. Então era uma aventura paga. Jornal Nacional. 3 anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. Às 10 horas da manhã, 60 presos se rebelaram no presídio de Jacareí, no Vale do Paraíba, perto de São José dos Campos. Um novo tipo de jornalismo eletrônico pedia um novo tipo de repórter. Momento de grande tensão aqui na cidade de Jacareí. Os policiais militares estão se armando, estão se preparando para atirar. Atenção, atenção! Quem disse que eu tinha sangue frio? Era uma questão de cumprir a obrigação e fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Era uma oportunidade de, pela primeira vez, mostrar a polícia enfrentando bandidos na porta de uma cadeia, né? Tiros de todas as partes. Atenção, um grande tiroteio aqui na cidade. Todo mundo agachado atrás dos automóveis. Dá minha arma, dá uma arma aí, pelo amor de Deus! Corre lá pegar minha metralhadora lá pra mim! Eu, quando comecei a ser repórter, eu entendi que era preciso separar completamente as emoções pessoais daquilo que eu deveria transmitir para o público.
Muitas vezes eu senti emoções fortíssimas que se manifestaram só mais tarde. 5 horas da tarde. Tudo parecia calmo. Mais de 10 testemunhas dos dois lados do Atlântico. A última etapa da viagem. Exceção feita ao item vestuário Na história da bolsa. Os repórteres de TV passaram a fazer parte da família. Graças a Deus, mais uma pessoa sendo retirada com vida aqui dos escombros do desabamento. Nós estamos em direção a um local onde dizem que desabaram alguns barracos. Gente que a gente ouve para saber das coisas e acredita. Que continua descendo do morro deixar. Força da correnteza aumenta. Empurra os carros. Os encontros passaram a ser marcados antes ou depois do Jornal Nacional. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal Nacional tinha dias em que ele obtinha, vamos dizer assim, 100% de audiência. E eu, que tinha uma vida extremamente normal, passei a ser um cara, virei um homem bonito da televisão. Muitos até diziam, a televisão fica pegando esses bonecos, homens bonitos, empoados, não é? E na verdade não era nada disso, era só um pozinho para tirar o brilho, né? Uma vez eu parei em Copacabana, num posto de gasolina, e estava ali abastecendo, chegaram duas senhoras. Você não é do Jornal Nacional, eu? Eu estava satisfeito que estava sendo reconhecido como apresentador do Jornal Nacional, né? Pois é. Escuta, como é seu nome mesmo? É Chapelin? Eu falei, não, Moreira, sou Moreira, Cid Moreira. Tal. Olha, não dá para você ler o jornal um pouquinho mais rápido, não? Eu falei, por quê? Não, porque a gente quer ver a novela logo. Boa noite. Uma janela no centro da sala com vista para o mundo. A morte mais triste de um personagem de novela não é nada comparada a uma lágrima da vida real. Testemunhas, a dor do outro dói em nós de um jeito. É o que se chama solidariedade. As câmeras são nossas centenas de olhos. A voz do repórter faz as nossas perguntas. Vocês já mataram 6, não? Na memória, um gesto aflito. Um lance heróico. Glória individual. Ou vergonha nacional. Nunca fomos tão próximos. Eu lembro de fato, incêndio no Andraus, lá em São Paulo, no Joelma, 2 prédios de São Paulo, no intervalo de 2 anos, eu acho, queimaram. Isso era muito, muito forte para mim, porque era criança, morava em prédio e em São Paulo. Na hora que eu filmei, nada, absolutamente nada. Maior frieza do mundo. Agora, quando eu vi a imagem na televisão, meu querido, aí ao invés de ir para a farmácia tomar uma injeção de calmante, eu fui para o boteco, preparei uma de cachaça desse tamanho e aí acalmou. Esse foi o primeiro prédio atingido pelo avião. Os bombeiros calculam que o incêndio atingiu esse lugar, a Vila São José, numa extensão de 2 quilômetros, nesse sentido assim, de comprimento, por 150 metros de largura.
Eu vou falar. Por mais que a gente faça, Em sua infância e adolescência, o JN fazia o noticiário nacional sob censura. A cobertura internacional cresceu. O primeiro bebê de proveta do mundo chorou. 25 de abril de 74. Estourou o golpe e aí eles disseram, bom, vamos para a Europa. Fui ficando por lá. Sandra Passarinho mostrava ao Brasil que as ditaduras também morrem. Eu tive, como repórter, o privilégio de ver a morte de duas ditaduras, né? A portuguesa e a espanhola. E naquela época, 74, o que poderia ser mais interessante para uma jovem repórter vinda de um país onde existia uma ditadura braba, né? Do que presenciar a morte das duas ditaduras mais antigas dos países civilizados. Milhares de pessoas aqui com seus rituais de autoflagelação, esperando a chegada do corpo do Ayatollah. Enquanto o corpo de Indira Gandhi está sendo consumido pelo fogo, a multidão tenta se aproximar da pira, tenta chegar cada vez mais perto. O momento é de muita emoção. Indira Gandhi! Indira Gandhi! Os europeus, que estavam ainda mais pessimistas com relação a esta reunião de Camp David, foram surpreendidos com os resultados de ontem à noite. É o que informa o correspondente Roberto Feito. O resultado da conferência surpreendeu a imprensa londrina. Essa confusão no noticiário reflete o caráter explosivo da situação no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, a fragilidade do acordo mediado na semana passada pelos Estados Unidos. Todos os dias, os jornalistas de TV enfrentam decisões espinhosas. Um homem comete suicídio frente às câmeras. O que fazer? Como mostrar? Eu mandei congelar a imagem, mantive o tiro, o som, o áudio em cima da imagem congelada. Isso é uma forma de autocensura, mas nós estamos apenas começando a dominar o veículo. É para abrir mesmo e quem quiser que não abre, eu prendo, arrebento. Não tenha dúvida. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Anistia ampla, real e restrita. Anistia ampla, real e Uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Nós queremos e precisamos que a população brasileira tenha ações favoráveis ao plano. O Brasil se democratiza, o JN se transforma. O que avançou é que eu acho que a televisão hoje ela consegue ser mais investigativa. Eu acho que a gente consegue dar ao nosso público um pouco mais de trabalho nosso, que não chega tão facilmente às nossas mãos. Por que o senhor não pode dar entrevista? Eu não devo dar entrevistas porque, em função de uma situação sub júdice... Para manter o diálogo com o espectador, um jornal com independência, objetividade... Não concedia a parte a voz de excelência. Flagrante. Denúncia. Quando tudo parecia ter terminado, Rambo calmamente entra em cena. Atira no carro. No fundo, outro atira também, só que para o alto. Rambo completa o serviço com mais um tiro. A qualquer momento, o Jornal Nacional pode ter a participação de qualquer um que tenha estado no lugar certo, na hora certa, câmera na mão. Os amadores trazem flagrantes, registram momentos que antes se perdiam.
A cena do assassinato de John Kennedy foi captada por apenas uma câmera de Abraham Zapruder. É hoje o filme mais caro da história do cinema. Quem vê tanta notícia? Quem nunca viu? Daqui a pouco, o Brasil e o mundo dos últimos 50 anos e 60 minutos. Enquanto este programa esteve no ar, 400 brasileiros nasceram, 150 morreram. Dados do IBGE. Neste sábado à noite, pelo menos 40 milhões de brasileiros estão em casa assistindo TV. Amanhã de manhã vai ao ar um programa que já é um ritual quase tão obrigatório quanto missa ao domingo, o Globo Rural. Depois, o encontro com o esporte espetacular. E à noite, uma tradição sempre renovada, o show da vida, o fantástico. O jornalismo da Globo está sempre de plantão, no Brasil e no mundo. Vamos agora direto a Londres, ao vivo, com o repórter Ernesto Palha. Aqui em Londres são precisamente 3 horas e 25 minutos da madrugada do domingo, dia 14 de maio. Eu posso falar com toda essa certeza porque posso contar com a precisão dos relógios, de um dos relógios mais famosos do mundo, o do Big Ben, que está ali no fundo, naquela torre iluminada sobre as casas do Parlamento Britânico. E a esta hora, aqui no centro de Londres, 3.000 mulheres estão numa passeata de peito aberto, só de sutiã, procurando chamar a atenção para a luta contra o câncer de mama. Nesta madrugada, com 14 graus, aqui em Londres, na plena primavera inglesa, estas são as últimas informações da capital britânica. Vamos direto a Nova York com Ana Paula Padrão. Está aberta a temporada de tornados nos Estados Unidos e um deles pode chegar a Nova York ainda essa noite. Já chove bastante, como você pode perceber. O Serviço de Meteorologia emitiu um alerta para várias cidades da costa leste. Em Chicago, hoje, depois de uma chuva forte de granizo, várias casas ficaram no chão. No estado de Iowa, uma série de tornados destruiu cidades pequenas. 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Mas amanhã, Dia das Mães, com ou sem chuva, uma passeata gigante vai parar o Washington. 1 milhão de mães. Elas querem uma lei mais rigorosa para controlar o comércio e o porte de armas de fogo. E agora vamos à maior cidade do Brasil, com Caco Barcelos. As luzes da maior cidade da América do Sul iluminam 100 mil ruas e grandes avenidas como a Paulista. No sábado à noite não há congestionamento, mas o movimento é grande. Durante a madrugada, 300 mil pessoas ficam acordadas para manter a cidade funcionando. Centenas são policiais de plantão, porque São Paulo é sempre violenta. Em média, 50 pessoas são assassinadas por fim de semana. Mas, felizmente, o número de nascimentos é bem maior. São 600 novos paulistanos todo dia. Por isso, São Paulo já é a 3ª maior cidade do mundo. No ritmo atual de crescimento, pode ser a 2ª já no ano que vem. Agora vamos a Recife com o repórter Francisco José. É noite de seresta no Recife Antigo, o bairro onde foi fundada a maior capital do Nordeste há 463 anos, foi transformado no centro da boemia. Os casarões antigos restaurados, eles ganharam cores e decoração novas e uma multidão de mais de 20 mil pessoas estão concentradas no Marco Zero, o local onde foi fundada a cidade, acompanhando o 6º Festival Nacional da Seresta. E agora estão cantando, agora conversando ali no palco, Ângela Maria e Calbi Peixoto, 2 monstros sagrados da música brasileira. Este é um festival para recordar as canções antigas, eu diria até para recordar canções que acompanharam os 50 anos da história da televisão. Agora vamos ao vivo a Brasília com o repórter Carlos Monfort. Brasília é um deserto político sábado à noite. O presidente da República está no sítio dele, em Ibiúna, São Paulo. Os políticos estão nos seus estados. A capital da República, que tem 40 anos, é mais jovem que a televisão. Mas amanhã, essa esplanada dos ministérios vai estar em festa, em pleno Cerrado, um campeonato de vôlei de praia que a Globo vai transmitir. Sábado é dia de pouca notícia. Mas vamos agora a um lugar que nem recebe e nem é notícia.
a 130 quilômetros daqui, perto de Brasília, longe do Brasil. A Serra de Acaba-Vida só se chega em lombo de helicóptero ou mula. Ali, naquela tapera, uma família nunca viu televisão. Será possível? Umas 3 vezes, 4 vezes. Ah, bom. Mas como do casal com 11 filhos, a maioria não assistiu TV, vamos mostrar um pouquinho. Esse aí a senhora sabe quem é? Sei não. A senhora conhece? Não? Eu não podia imaginar. Essa aí, alguém conhece? Como? A Xuxa. Você não é a Xuxa, não. Esse é o presidente do Brasil, esse aí que passou. Esse é o presidente dos Estados Unidos. É, aquele outro mais velho é do Brasil. Isto é um hipopótamo. Vai tudo correr. É, os filhotes. Olha o bicão dele. É o bicão chama tromba. Cardume. Esse é o Paco, né? Esse é o rabo do maior bicho do mundo, a baleia. Olha lá a baleia. Ela é símbolo do movimento ecológico. O mundo cresceu muito rápido e corremos o risco de afogamento na própria sujeira. A gente conhece outros planetas só por imagens gravadas aqui da Terra ou enviadas por máquinas que passeiam pelo universo. Mas nunca encontramos planeta mais bonito do que esse aqui, a Terra. Isto é um vulcão. Vai queimando tudo. Oh, o navio. É uma espécie de navio. Oh, se escavou que vai pulando. Isso aí, o que é, hein? Não, é um foguete. As bombas são usadas na guerra, onde sempre morre mais civil que militar. Todo mundo tem medo da bomba atômica, que pode levar ao fim do mundo. A maioria das guerras começa por causa de dinheiro e religião. Muita gente morre de fome por causa das guerras. Há também a guerra não declarada, que chamam terrorismo e que pode irromper a qualquer momento, em qualquer lugar. Às vezes, profetas loucos levam centenas de pessoas à morte. A televisão filma escondido, com microcâmeras. E microcâmeras mostram coisas invisíveis de dentro do corpo da gente. Essa foi a cantora brasileira Carmen Miranda. Este foi o enterro dela. Todo mundo liga a TV quando morre alguém querido. Que chega e domina. Estes eram os Beatles. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Este cantando foi um jornalista muito importante, Paulo Francis. Essa é a Lua. Este foi um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, que disse: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca pra Lua. Planta banderola na Lua. Coloniza a Lua. Humaniza a Lua humanizada, tão igual à Terra. Homem estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Pisar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. E olha, não se esqueça de dar os nomes aos colaboradores do seu programa, à sua equipe, hein? Certo? Combinado? TV anos 50.